Hey pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Por Lugares Incríveis, que foi adaptado para o cinema. Nele a história envolve depressão, transtorno bipolar, estresse, luto e muitas vezes a falta de atenção dos pais. Antes da gente continuar a falar sobre esse livro, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e acionar o sininho. Quando você aciona o sininho, você recebe uma notificação sempre que eu postar algum vídeo aqui no canal. Vamos lá então falar sobre esse livro que me surpreendeu. Ele envolve assuntos muito importantes que às vezes passa como se não fosse nada, principalmente na adolescência. Nele nós vamos ter a história de Finch, Theodore Finch, e a Violet. Eles estudam no mesmo colégio e se encontram em certo dia na torre desse próprio colégio. E eles acabam conversando ali, trocando ideias, um ajuda o outro. E certo dia eles vão fazer um trabalho de escola juntos. E aí que eles acabam se aproximando e a gente fica sabendo quais são os problemas de Violet e quais são os problemas do Finch. Por que os dois estão sofrendo? Quais são as situações que eles estão enfrentando no momento? A Violet, ela perdeu a irmã em um acidente de carro e ela se culpa muito por isso e ela acaba entrando em um luto profundo, né? E ela, por mais que ela tenha os pais ali ao lado dela para dar apoio e tudo, ela é muito fechada. Então ela não consegue passar tudo o que ela está sentindo justamente porque ela se sente culpada. Agora o Theodore, que é o Theo que chamo ele, ou Finch, ele tem muitas questões ligadas e o bullying na vida dele começou na infância. Na escola, para ter ideia, chamam ele de aberração, porque quando ele era menor, ele era bem pequeno e muitos colegas de classe, muitos colegas da própria escola, eles começaram a chamar ele de aberração. Por mais que Theo finge não ligar para essas questões, ele sofre demais com isso. E dá uma raiva na gente quando encontra esses colegas, esses alunos aí da mesma escola, o que eles fazem, por que chamam ele assim, começam a incomodar ele, ignorar ele. Então o transtorno que ele tem já ali envolve tudo isso, essa questão ligada já na escola. Mas o bullying dele, o sofrimento começou dentro de casa com o pai, que é um babaca, que os pais hoje são separados, mas o pai, quando estava ainda com a mãe morando na mesma casa, ele era um idiota, batia muito nele e nas duas irmãs. Então ele começou desde aí esse sofrimento, desde a sua infância dentro de casa. Aí depois foi pro colégio e isso não parou. Então envolve todas essas questões aí, o sofrimento dele, o que ele passa. Então ele tenta ser ele, às vezes ele se transforma, tenta ser uma outra pessoa, aí do nada ele já é ele mesmo, é o próprio Finch. Então ele sofre bastante com isso. O Theodore, ele tem tempos muito difíceis. Tem dias que ele está bem, está super bem, e tem dias que ele simplesmente está triste, bate uma depressão terrível nele, e ele simplesmente desaparece do mapa. Ele fica fora de casa, dorme fora de casa por uma semana, por exemplo, e é uma situação bem agravante aí, porque os próprios amigos dele acostumaram com essa questão e falaram, poxa, ele é assim mesmo, né? Ele vai voltar. A mãe dele vive trabalhando, nunca tem tempo para conversar com ele. O pai, então, como é um idiota, tá já morando com uma outra mulher. Pior ainda, né? Não tem essa questão, essa aproximação dos dois. Então ele é sozinho. A única pessoa que ele conversa mesmo, a irmã, é a Kate. E agora que ele encontra a Violet. Então eles fazem esse trabalho de escola, e eles começam a visitar locais pequenos, mas locais incríveis, lindos, que muita gente não dá nada. E eles acabam visitando esses lugares aí para esse trabalho, esse projeto de escola. E a Violet, então, ela começa a entender o que o Finch está passando. Por que ele é desse jeito?
Mas até ela se envolver com ele ali, entender o que está acontecendo, o Finch já está em uma situação bem agravante. A gente acaba descobrindo que ele tem uma doença e os pais não estão nem aí, então eles não sabem dessa doença. E quando um professor tenta ajudar, ele entra em contato com os pais. Mas a mãe não está em casa, não escuta os recados da caixa postal, então ele é sozinho no mundo e justamente por isso que ele acaba desaparecendo. O Finch já pensou várias e várias vezes se matar. Ele até tentou algumas, mas no pensamento dele, ele falou: quando eu for realmente fazer isso, vai ser pra valer. E isso é preocupante, porque ele não compartilha o que ele sente. É lógico que tudo isso que ele vem vivendo, que ele vem sentindo, já vem há muito tempo, e muitas pessoas são culpadas por ele ser desse jeito. Infelizmente, é o que acontece nos dias atuais, né? A gente fica indignada como isso acontece ainda, o bullying no colégio, os pais, a falta de atenção dos próprios pais em falar: não, é uma fase, ele é assim mesmo, vai passar, e no fim das contas você não faz ideia do que está acontecendo com o seu filho, e ele precisa de ajuda muitas vezes. No começo do livro eu fiquei muito irritada com o Finch, porque ele era um menino imprevisível. Ele fazia o que queria, vivia como se fosse cada dia o último e levando Violet pro mesmo caminho. Então eu acabava falando: que menino, né? Que irresponsável. Mas eu fui entendendo por que ele agia dessa forma. Mas infelizmente ele não tem a ajuda mais importante, que é dentro de casa, e ele acaba vivendo sozinho nesse mundo, né? Vivendo, fazendo o que ele quer, justamente para tentar se livrar desse mundo tão mal, né? Então ele acaba sendo sozinho no mundo. Ele conhece Violet e ele acaba se apaixonando por ela. Mas esse medo dele de se apaixonar, ele tem medo de fazer ela sofrer também. Então olha a cabeça, o transtorno, né, da cabeça dele. A situação dele, dessa doença dele, já está tão grave que ele precisava que um adulto pegasse ele pela mão e levasse a um profissional especializado, um médico, e fizesse um tratamento para que ele melhorasse, porque sozinho ele não iria conseguir, não vai conseguir sair da situação que ele está. Mas ele nunca teve isso, nunca teve esse apoio dos pais, porque a mãe sempre viveu muito ocupada e nunca percebeu o que estava acontecendo. Para ter ideia, ela não sabia nem quando ele era expulso da escola, quando levava alguma advertência. O quarto dele ele mudava constantemente, a mãe nem via isso, então ela não ia nem ao quarto dele para saber: ô filho, como é que você tá? Né? O único encontro com eles era a única refeição do dia ali, almoço ou janta, era quando eles se encontravam, mas era sempre uma pergunta meio que automática: e aí, como é que foi? Pronto. Como é que foi seu dia na escola? Só isso. Não tinha mais nada além disso, então, tadinho, né? Passando por muitas e muitas situações complicadas. Os assuntos que o livro fala, como a depressão, o transtorno bipolar, o luto, essa falta de atenção dos pais, lógico, muitas vezes está muito corrido, os pais realmente não percebem o que está acontecendo com o filho, a depressão, essas doenças aí deveriam ser conversadas, deveriam ser dadas mais importâncias para tudo isso, mas infelizmente não é. Muitas vezes é tratado como frescura. Ele tá triste hoje, então, poxa, deixa, né? Que ingrato, né? Tem uma casa, tem um teto, tem comida, tem roupa, que ingrato por ele estar assim. Mas são doenças que deveriam ser bem mais vistas, que você deveria se preocupar muito mais. No livro, inclusive, a autora deixou vários contatos para quem sofre com a depressão, transtorno bipolar, alguém que esteja passando por um desses assuntos que eu comentei. Ela deixou vários contatos, telefone e um e-mail. Você pode conversar de forma anônima. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo todos esses contatos. Se você estiver passando por uma situação assim, entre em contato. O CVV, que é um dos mais conhecidos, você conversa anonimamente, ninguém vai saber o que você é, você conversa, fala o que você está passando, compartilha a sua dor com alguém que muitas vezes você não quer compartilhar com alguém da sua própria família, porque talvez essa pessoa da própria família não vai se importar ou vai falar que é realmente uma fase e logo vai passar. Eu super indico o livro, eu me surpreendi com ele. Quando eu comprei,
Por não ser uma autora tão conhecida, eu falei, bom, vou tentar, né? Foi adaptado para o cinema, então eu vou iniciar a leitura para posteriormente ver o filme. Então eu li o livro e fui assistir o filme. E a gente sabe que o filme ali, quando o livro é adaptado para o cinema, geralmente não é 100% fiel ao livro. E foi exatamente isso que aconteceu. O filme, eu esperava muito mais e eu acabei me decepcionando. A história mesma, obviamente, mas tem muitas partes do livro que não estão no filme. Ai, eu fiquei chocada, porque sabe quando você assiste o filme e fala, tá, agora vem essa cena aí, e acaba não vindo. É como se o filme fosse editado e cortado várias partes do filme. Uma das alterações foi que o Finch e a Violet se encontraram na torre do colégio. Mas no filme eles acabam se encontrando no parapeito de uma ponte. Então é totalmente diferente. Também no filme não fala que Violet, ela tinha uma revista digital, que ela gosta muito de escrever. Uma das partes também que não tem no filme é do quarto do Finch de azul. Ele até começa a pintar de azul um pedaço lá, mas no livro ele pinta totalmente de azul, um óculos de natação que ele dá de presente pra Violet. Então são muitas cenas cortadas, como se realmente fosse feito o filme e cortadas várias cenas. Eu fiquei bem triste, porque parece que foi tudo muito rápido. Para quem lê o livro, entende perfeitamente o que o Finch está passando e já espera um final, vamos dizer assim, dele. Agora, no filme acontece assim. Aí a pessoa que está assistindo precisa pensar um pouco, por que ele fez isso? Né? Foi tão rápido que aconteceu. Então eu esperava um pouco mais do filme, mas o livro me surpreendeu. Se fosse para escolher um dos dois, obviamente que eu recomendo para vocês o livro. Aí sim, depois assiste o filme, já você entendendo qual é todo o contexto da história. Most afraid of being ordinary. So don't be ordinary. Texted him for the past couple days and he hasn't responded. He's not easy. He just gets in this mood sometimes. Where do you go when you disappear? Tell me something real about you. I just get a little lost sometimes. People don't like messy, right? There are bright places, even in dark times. We can be that bright place. Mas me conta aí, você que assistiu o filme e leu o livro, o que você achou? Também teve essa impressão aí que tá faltando alguma coisa, que fica meio perdido no filme? E se você assistiu só o filme, o que você achou? Deixe aí seu comentário pra falar pra gente, compartilhar sua experiência também. É isso aí, gente. Mais uma dica de livro pra vocês. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até lá!